Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal e esse é o Resumido Drops, uma versão mais curta do podcast que você já conhece, com uma atualização rápida das notícias. Nesse episódio eu vou falar das tendências para 2026. Se você perdeu os dois últimos Resumido Drops, eu falei sobre uma retrospectiva de 2025 e agora vamos falar desse ano que chegou. Em 2025 a gente viu uma rivalidade tecnológica virar realpolitik mesmo, com países, empresas, todo mundo brigando pelo domínio dos chips e dos dados. Em 2026, a disputa deve se concentrar em quem dita as regras, quem é que controla os dados e quem é que detém o silício. A tendência é que a regulação vá atrás da tecnologia numa velocidade inédita. Isso aí é um risco também para a vigilância acabar aumentando, porque quando a regulação tem que ir atrás da tecnologia, está sempre atrasada. E aqui vão então 10 tendências que podem definir a batalha por controle tecnológico em 2026. 10. Tokenização e blockchain na logística ESG. A fronteira entre o físico e o digital acaba sendo redefinida pela tokenização de ativos empresariais. Ativos como containers de transporte passam a ser representados por tokens digitais. Isso aí combinado com o IoT, que é o Internet of Things, ou a Internet das Coisas, e o blockchain, pode virar uma tendência para simplificar o comércio global e garantir o compliance ESG. O rastreamento em tempo real desses ativos tokenizados ajudam a garantir uma auditabilidade que é muito importante para atender às crescentes exigências de sustentabilidade. 9. A criminalização do deepfake político e pornográfico. A proliferação dos vídeos e de áudios falsos hiperrealistas vai tornar o deepfake um instrumento central nessa desinformação, principalmente quando a gente fala de ataque eleitoral. A gente viu a AGU notificar a Meta por conta de um deepfake do Alckmin no ano passado, o Grok da XAI produzindo deepfake sexual e ofensivo de celebridade, e aí seguindo uma tendência da Coreia do Sul, a Espanha criminalizou os deepfakes sexuais, indicando como isso é grave, principalmente quando a gente fala de adolescente. 8. Vigilância preditiva em crise. O uso de IA para monitorar e para prever crime já se mostrou ineficaz, né? Não reduz crime porque é muito caro e também é pouco eficiente e principalmente reforça racismo estrutural. E vários estudos mostraram, por exemplo, que o Smart Sampa, em São Paulo, não reduziu os furtos, os roubos, mas gerou várias detenções indevidas. No Reino Unido, um sistema de previsão de homicídio avançou, mesmo sendo muito criticado por conta desse risco de viés contra minorias. Isso é uma coisa que vai se mostrar muito presente em 2026. 7. O desafio da privacidade mental. A Big Tech deve intensificar o desenvolvimento das interfaces cérebro-máquina, chamadas BCIs, Brain Computer Interfaces, tornando a nossa atividade cerebral e o pensamento em mais um campo de coleta de dados. Segura essa aí. O Sam Altman da OpenAI lançou, por exemplo, uma startup de implante neural. A Meta e o Google já avançaram na decodificação de sinais cerebrais. Tem também a Neuralink do Elon Musk. E a gente deve começar a ver um debate sobre a proteção dos nossos direitos neurais, que hoje nem existem. Fica atento a isso aí. 6. A automação de cyberataques em massa. Agentes de IA devem ser usados cada vez mais para automatizar cyberataques. Isso aí gera um aumento na velocidade e na escala das invasões. A Anthropic mesmo revelou que hackers chineses usaram Cloud Code para automatizar de 80% a 90% das tarefas de espionagem. Isso aí abre uma nova era, uma nova fase da cyberguerra que é marcada por uma velocidade que é impossível para os humanos acompanharem. 5. O imperativo da criptografia pós-quântica. A computação quântica pode simplesmente vaporizar todo o sistema de criptografia que a gente conhece até hoje, porque vai ser muito fácil decodificar qualquer coisa. E uma falha em implementar criptografia numa era pós-quântica pode levar a várias vulnerabilidades que até agora, nesse momento, nem tem uma previsão de como solucionar. Então, pensar nesse cenário pós-quântico já é um requisito de segurança obrigatório para quem pensa em infraestrutura crítica, né, de governo, de empresa, mas também a nossa privacidade. Empresas que têm uma infraestrutura pesada, como rede de energia, de transporte, vão enfrentar esse desafio e vai ser crucial encontrar soluções híbridas para conseguir se proteger contra os ataques que querem roubar dados de hoje para poder descriptografar mais tarde. Ou seja, o roubo começa agora e o risco só vem depois. 4. O fim do fair use, do uso justo para treinamento de IA.
O setor criativo vem numa briga longa contra os laboratórios de IA, por conta do uso das obras para treinamento de sistemas, né, para modelos de linguagem, e o setor criativo vai começar a forçar licenciamento e remuneração obrigatória para o uso das obras em treinamento. Já tem processo contra a Anthropic por ter usado milhões de livros pirata, tem ação da Disney Universal contra o Midjourney, tudo isso aí provando que essa narrativa do uso irrestrito, do uso justo, é insustentável. A gente já vê vários acordos, tem o New York Times com a Amazon, Disney com a Sora da OpenAI, tudo isso aí começa a antecipar os novos modelos de pagamento, o que é uma boa notícia para quem cria. 3. A guerra dos chips se torna geopolítica. O Google já anunciou, vai intensificar essa competição com a NVIDIA, buscando que a Meta também adote as suas TPUs, os Tensor Processing Units, e o Google já lançou também o Gemini 3, que mira um desempenho comparável aos das GPUs da NVIDIA para diminuir a dependência de uma cadeia externa. É os Estados Unidos olhando para dentro, começando a se fechar e depender menos da China. 2. Restrições de raspagem de dados aumentam. A Cloudflare, que atua como intermediário em 20% da web, gerenciando o tráfego, diz que vai implementar o bloqueio automático de crawlers, né, raspadores de IA por padrão nos sites protegidos pelo Cloudflare, ao menos que o usuário dê uma permissão explícita para que seja raspado, né, que os dados sejam disponibilizados. Essa mudança vai forçar as empresas de IA a negociarem o acesso a esses dados, o que altera esse modelo de raspagem gratuita, que é uma tremenda de uma bagunça que a gente vê até aqui. E a exigência de IA soberana em escala. Países como Brasil, Mongólia, China vão intensificar a criação dos modelos de IA proprietários para mitigar essa dependência dos Estados Unidos e da China no desenvolvimento de modelos de linguagem. O modelo de linguagem Latam GPT e várias outras iniciativas pelo mundo já provam que é possível desenvolver uma IA que seja treinada com cultura local. Aqui no Brasil a gente tem a soberania. Soberania com IA no final de IA, e isso aí vem sendo reforçado inclusive pela NVIDIA na Europa. Em 2026, a gente deve ver a IA se firmando como o novo petróleo, e essa batalha sobre quem controla a extração desse recurso, quem controla os dados vai ser central. E a crise não é só sobre o que a IA pode fazer, é também sobre quem ela representa e quem vai ter o direito de escrever a história da nova era digital. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência, semana que vem tem mais Resumido. Resumido.